Para a questão 19. Um pequeno bloco de massa M igual a 40 gramas e carga elétrica positiva Q igual a 2 microcoulomb é colocada sobre um plano inclinado de 45 graus em relação horizontal, conforme a figura. Sabendo que o coeficiente de atrito estático é μe igual a 1,3, o módulo do campo elétrico horizontal mínimo em kN por coulomb, atuando sobre o bloco de modo a mantê-lo em equilíbrio estático, é, dado G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Letra A, 100, letra B. 150, letra C. 175, D, 220 e E, 225. Vamos à solução da questão 19, onde eu tenho uma partícula, um corpo, ele está em equilíbrio, sobre esse plano. O plano é um plano inclinado de 45 graus. A massa desse corpo é 40 gramas, a carga é 2 microcoulomb, e o ângulo é de 45 graus. Ele dá o coeficiente de atrito entre a superfície e o corpo, que é 1/3, Me dá também a aceleração da gravidade. Ele quer saber o campo elétrico mínimo para que eu mantenha esse corpo em equilíbrio sobre esse plano inclinado, ok? Para nós resolvermos essa questão, a primeira coisa que a gente tem que entender é que existe um campo elétrico nessa região. Esse campo elétrico ele é horizontal e para a direita, certo? E para que o campo elétrico seja mínimo, esse corpo ele tem que estar na iminência de descer, porque o campo elétrico sendo mínimo, a FAT ela tem que estar voltada para cima. Dá uma olhadinha aqui nas forças que atuam nesse corpo. Nós temos então o peso, que é vertical e para baixo, sempre apontando para o centro da Terra, não é isso? Nós temos a normal perpendicular à superfície, ela forma sempre ângulo de 90 com a superfície, por isso ela é sempre inclinadinha assim no plano inclinado, Nós temos que ter a força elétrica, e aí para a FAT ser mínima, é lógico, ela tem que estar na direção da força elétrica, Na verdade, você não vai ter na mesma direção da força elétrica, até porque a força elétrica, senhores, ela vai estar desse jeito assim, na mesma direção, no mesmo sentido. Tá aqui a força elétrica. Por quê? Porque você vai ter duas forças, uma componente da força elétrica, no sentido da FAT para poder contribuir com essa FAT. Bom, agora nós temos que encontrar os ângulos, Paralelo e coincidente com a normal, nós temos o eixo Y, Paralelo ao plano inclinado, nós temos aqui o eixo X. Então, a gente vai ter que achar os ângulozinhos. Esse ângulo aqui é de 45 graus, o ângulo formado entre o peso e o eixo Y, que é o coincidente com a normal. Esse ângulo aqui também é de 45, E nós temos que decompor tanto o peso quanto a força elétrica, ok? Nós vamos ter duas componentes do peso, uma no eixo Y. Reparem que essa componente está colada no ângulo, então ela é P cosseno de 45, E nós temos uma componente na direção do eixo X, Essa componente da direção do eixo X, senhores, é o P seno, Vou até escrever aqui embaixo para ficar melhor de você enxergar, correto? Já no caso da força elétrica, você vai ter duas componentes também. Uma na direção vertical, ela está para baixo, essa componente. Repara que essa componente está separada do ângulo, então ela é força elétrica seno de 45, ok? Já a componente na direção do eixo X, reparem que a força está para cá, a força elétrica, Então tu vai ter uma componente, uma sombra assim, e outra sombra assim, desse jeito, no eixo X. Então essa componente aqui, trazendo para cá, ela é F cosseno de 45, já que ela está colada no ângulo de 45 graus. Como o sistema está em equilíbrio, nós vamos poder escrever duas equações. Uma do eixo horizontal, do eixo X, E uma do eixo Y. Em relação ao eixo X, nós vamos ter o seguinte,
para essa direção, nós temos Φ mais força elétrica cosseno de 45. Enquanto para baixo, nós temos peso vezes seno de 45, ok? Essa equação aqui, ela já determina para a gente o campo elétrico. Por quê, Douglas? Porque agora nós temos a equação do eixo Y também. Porque nós vamos ter normal e está para cima em relação ao eixo Y, deve ser igual a força elétrica seno de 45, que está para baixo em relação ao eixo Y, mais P cosseno de 45, ok? Podemos arrumar tudo isso facilmente, porque como a Φ é μ vezes normal, senhores, então eu vou ficar assim, ó, μ estático vezes a normal, que é FE seno de 45, senhores, mais P cosseno de 45, isso tudo eu substituí a normal, ok? Mais FE cosseno de 45, isso tem que ser igual a P seno de 45. Vou lembrar os senhores, né? Lembrar os senhores que todos os termos da equação têm seno e cosseno de 45. E como o seno e o cosseno de 45 são iguais, eu já posso eliminar todo mundo aqui, ó, né? Então, olha só, essa equação aqui foi só para a gente substituir a normal. Foi a equação do eixo Y, ok? E agora nós ficamos assim, ó, 1/3 de força elétrica, que é Q vezes E, né? Eu não vou nem substituir isso, eu vou calcular a força elétrica lá no finzinho, né? De FE, mais, ó, mais peso, que é mg, não é isso? Massa vezes aceleração da gravidade, mais força elétrica é igual ao peso, certo? Vou tirar aqui então o denominador comum dessa minha equação aí. Qual é o denominador comum? É 3. Então aqui, ó, a gente multiplica por 3 e aqui também a gente multiplica por 3, certo? Então agora vai ficar mais bonito, né? Lembrando que peso, senhores, eu não coloquei, né? É mg, né? Então a gente fica assim, ó, vai ficar força elétrica mais mg mais 3 força elétrica é igual a 3 mg, certo? Então, força elétrica, né? 4 força elétrica mais 3 força elétrica, é igual a 3 mg menos mg, 2 mg, certo? Como força elétrica é igual a Q vezes E, então nós vamos ficar com a seguinte solução, né? Vamos lá. 4 vezes a carga. Senhores, a carga é 2 microcoulomb, 10 a menos 6. Como eu quero o campo elétrico, eu quero E, certo? Isso é igual a massa, 2 vezes a massa, perdão. A massa é 40 gramas. Nós podemos dividir por 1000, né? Porque é a transformação para quilograma, vezes 10, né? Aqui, ó, bem rápido, hein, gente? Olha aqui, ó, 4 e 2. Aqui vai ser 2, 40 vai dar 10, certo? Aqui eu também faço, ó, corta esse 0 com esse 0, com esse e com esse, certo? Jogou o 10 a menos 6 aqui para baixo com o 10, então o campo elétrico ficou assim, ó, 1 sobre 10 a menos 5. Lembrando que 10 é 10 a 1, com 10 a menos 6, 10 a menos 5. Joga aqui para cima o 10 a menos 5, fica 10 a quinta. Senhores, Newton por Coulomb. Só que ele quer que você escreva isso em quilonewton por Coulomb. Lembrando aos senhores que o prefixo quilo é 10 ao cubo. Então, eu vou ficar com 10 ao quadrado vezes 10 ao cubo, que já é o prefixo quilo. Logo, o meu campo elétrico fica 10 ao quadrado quilonewton por Coulomb, ou seja, 100 quilonewton
por coulomb. Senhor, ou melhor, senhores, o nosso gabarito, então, amigos, só pode ser a letra A, ok? Um grande abraço e até a próxima questão.